Vamos verificar qual é a situação do indivíduo na sociedade. Se o indivíduo pode contribuir para uma transformação radical da sociedade. Se a entidade transformada, o ser humano inteligente que logrou transformar-se fundamentalmente, tem alguma influência. Se pode atuar de alguma maneira na corrente dos acontecimentos. Ou se o indivíduo de que falo, a entidade transformada, nada pode fazer. Ele próprio, mas pode, pela mera circunstância de sua existência, injetar alguma espécie de ordem na sociedade, na corrente do caos e da confusão. Vemos como no mundo inteiro a ação em massa, obviamente, produz resultados. Percebendo isso, nos vem o sentimento de que a ação individual é muito insignificante, que vocês e eu, ainda que transformemos a nós mesmos, muito pouca influência podemos ter. E assim nos perguntamos, o que valemos nós, uma vez que somos impotentes para influir na corrente? Por que pensamos com referência à massa? As revoluções fundamentais são produzidas pela massa, ou são elas iniciadas por uns poucos indivíduos de visão que, pelo seu verbo e sua energia, influenciam um grande número de pessoas? É assim que nascem as revoluções. Não é um erro julgar que nós, como indivíduos, nada podemos fazer? Não é um engano supor que todas as revoluções fundamentais são produzidas pela massa? Porque pensamos que os indivíduos que não têm importância como indivíduos, como tal atitude mental, nunca pensaremos por nós mesmos e reagiremos sempre automaticamente. A ação é sempre da massa. Ela não brota essencialmente do indivíduo, comunicando-se depois de indivíduo a indivíduo? Não existe realmente essa coisa chamada massa. Afinal de contas, a massa é uma entidade constituída de pessoas que estão enredadas, hipnotizadas por palavras, por certas ideias. E quando não estamos hipnotizados por palavras, estamos à margem da corrente, coisa que nenhum político haveria de gostar. Não deveríamos nos manter à margem da corrente e tirar dela os outros indivíduos em número crescente, para dessa maneira influir na corrente? Não importaria muito que se realizasse uma transformação fundamental no indivíduo, em primeiro lugar, que antes de tudo você e eu nos transformemos radicalmente, em vez de esperarmos que todo mundo se transforme? Não é um ponto de vista escapista, uma forma de indolência, uma maneira de fugir ao problema, pensar que vocês e eu somos incapazes de influir, por pouco que seja, na sociedade como um todo? Quando vemos tanto sofrimento, não apenas em nossas vidas, mas também na sociedade que nos cerca, que é que nos impede de nos transformarmos, de nos modificarmos fundamentalmente? Será um simples hábito, a letargia, a qualidade da mente, que está satisfeita com um padrão, em que se acha encerrada e não deseja quebrá-lo? De certo, não é apenas isso. Porque circunstâncias econômicas quebram aquele padrão. Entretanto, persiste o padrão interior, o padrão psicológico. E por que ele persiste? Para nos transformarmos fundamentalmente, radicalmente,
teremos necessidade de alguma influência ou força exterior, como o sofrimento, a revolução econômica ou social, ou um guru. Isso é, teremos necessidade de compulsão? Uma força exterior implica um conformismo, dependência, compulsão, temor. Nós nos modificamos fundamentalmente pela dependência. Não é um estorvo o dependemos para a nossa transformação de forças exteriores, comoções econômicas e etc. Essa dependência de uma força exterior impede a revolução radical. Porque a revolução radical só pode vir quando compreendemos o processo total de nós mesmos. Se para a transformação dependemos de uma força exterior de qualquer espécie, introduzimos o temor e outros fatores que impedem a transformação. Um homem que deseja de verdade a transformação não depende de nenhuma força exterior. Não há luta em seu interior. Ele percebe a necessidade e se transforma. Será de fato difícil a transformação do indivíduo? É difícil ser bondoso, compassivo, amar alguém? Afinal de contas, é essa a essência de uma transformação radical. A dificuldade é que temos uma natureza dualista, na qual existe ódio, aversão, várias formas de antagonismo e etc., que nos afastam do problema central. Estamos de tal maneira entranhados nos impulsos que incitam ao ódio, à antipatia, que perdemos a chama pura. Nos ficou só o fumo. E o problema fica sendo o de como nos livrarmos do fumo. Não possuímos mais, em absoluto, a chama da criação. Tomamos o fumo pela chama. Não é necessário investigarmos o que é a chama. Isso é, ver as coisas de maneira nova, sem nos subordinarmos a um padrão, olhar as coisas como são, sem lhes darmos nomes. Será realmente difícil isso? A dificuldade é que muitos de nós estamos cheios de compromissos, assumimos inumeráveis responsabilidades, deveres, etc. E dizemos que deles não podemos nos eximir. Positivamente, essa não é uma dificuldade real. Quando sentimos uma coisa profundamente, nós fazemos o que queremos, sem considerações de família, da sociedade e tudo mais. Assim, a única dificuldade resulta de não sentirmos suficientemente a importância da transformação radical do indivíduo. É imperioso que se opere essa transformação. A transformação se realizará quando vivemos sem verbalização, quando vimos as coisas como são e aceitarmos a verdade tal como é. Isso deve começar em nós como indivíduos. Se não começa, isso se deve simplesmente a que não prestamos atenção suficiente, não nos entregamos com todo o nosso ser à compreensão dessa coisa. Vemos tanto sofrimento ao redor de nós e há tanta confusão dentro de nós, e todavia não nos dispomos a pôr cobro a essa situação. Agora, o que acontece quando tenho um problema e procuro resolvê-lo? Na solução do problema, me surgem vários outros problemas. Resolvendo um problema, eu o multiplico. Por isso, desejo encontrar a solução do problema sem aumentar o problema. Desejo viver feliz,
desejo estar livre da aflição psicológica, sem arranjar um substituto para ela. É possível descobrir se podemos realmente dissolver a aflição, se podemos investigá-la sem contar com a autoridade de ninguém, examiná-la em nós mesmos, nos observando a todas as horas e em toda espécie de relações. Não será essa a única solução do problema? Nos observar constantemente, o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, nos conservar nesse estado de vigilância em tudo que nos revela? Cumpre a você experimentá-lo, e não simplesmente dizer que não é possível, nem ao aceitar a minha autoridade repeti-la apenas. Suponhamos que seja feliz e eu não, e desejo ser feliz. Não desejo me narcotizar com crenças e etc., mas sim levar inteiramente a cabo o meu propósito. Nessas condições, procuro, investigo e examino a questão mais e mais profundamente. O que te impede agora de assim proceder? Porque não tenho o sentimento da felicidade, da criação, de ver as coisas como são. Porque não opera nesse sentido profundo. Porque diz que o sofrimento leva à felicidade, que o sofrimento é um meio de alcançar a felicidade. Aceitou o sofrimento, ou outro substituto qualquer. Nos fizemos de tal maneira embotados que não percebemos a necessidade de nos modificarmos. E aí que está a dificuldade. Você diz, porventura, que deseja se modificar, mas alguma coisa há que impede a transformação. Explicações não alteram coisa alguma. Dizer que o ego é um obstáculo é simples explicação, uma mera descrição. Deseja que eu descreva a maneira de vencer os obstáculos, mas precisamos achar um meio de saltar a barreira. Se possível, precisamos nos lançar à corrente, ousadamente, aventurosamente, em vez de ficarmos sentados na margem a especular. E o que nos está impedindo de dar o salto? O que o impede é a tradição, que é memória, que é experiência, não é verdade? Tanto nos satisfazemos com palavras, com explicações, que não damos o salto, mesmo percebendo a necessidade de saltar. Alvitra-se que não ousamos nos lançar à corrente porque temos medo do desconhecido. Mas me é possível saber o que acontecerá? Me é possível conhecer o desconhecido? Se eu o conhecesse, então não haveria temor algum e não seria desconhecido. Nunca me será dado conhecer o desconhecido se não me aventuro. Será o temor que nos está impedindo de nos lançarmos à aventura? O que é o temor? Só pode haver temor em relação com alguma coisa. Ele não existe em isolamento. Como posso temer a morte? Como posso temer uma coisa que desconheço? Só posso temer o que conheço. Quando digo que temo a morte, estarei mesmo com medo do desconhecido ou estou com medo de perder o que me é conhecido? Meu medo não é da morte, mas sim de perder a minha associação com as coisas que me pertencem. Meu temor está sempre em relação com o conhecido,
e não com o desconhecido. Assim, o que agora me cabe inquirir é como ficar livre do temor inspirado pelo conhecido, que é o temor de perder minha família, minha reputação, meu caráter, meu depósito no banco, meus apetites e etc. Dirá que o temor surge da consciência, mas sua consciência é formada pelo seu condicionamento. Pode ser insensata ou sensata. A consciência, pois, também é resultado do conhecido. O que eu sei? Saber é ter ideias, ter opiniões a respeito de coisas, ter um sentimento da continuidade do conhecido. E nada mais do que isso. Ideias são lembranças, resultados de experiências que são reações a estímulos. Tenho medo ao conhecido, o que significa que tenho medo de perder pessoas, coisas ou ideias. Tenho medo de descobrir o que sou, medo de me ver em embaraços, medo da dor, que poderia resultar de perder, ou de não ganhar, ou de não ter mais prazeres. Ao medo à dor. A dor física é a reação nervosa. A dor psicológica se manifesta quando estou apegado a coisas que me proporcionam satisfação. Porque em tal caso, tenho medo de qualquer pessoa ou coisa que possa me arrebatar. As acumulações psicológicas impedem a dor psicológica, enquanto não são perturbadas. Isso é, são um feixe de acumulações, experiências, que impedem qualquer perturbação séria, pois não desejo ser perturbado. Por isso temo qualquer um que venha perturbá-las. Meu temor, portanto, é inspirado pelo conhecido. Tenho medo por causa das acumulações físicas ou psicológicas que constituí para me defender da dor ou evitar a aflição. Mas a aflição está presente no próprio processo de acumular para nos proteger do sofrimento. Também o conhecimento nos ajuda a evitar a dor. Assim como o conhecimento da medicina nos ajuda a evitar a dor física. Assim também as crenças nos ajudam a evitar a dor psicológica. E essa é a razão por que tenho medo de perder as minhas crenças. Embora eu não possua um conhecimento perfeito, nem prova concreta da realidade de tais crenças. Posso rejeitar alguma das crenças tradicionais que me foram inculcadas, porque minha experiência própria me dá força, confiança e compreensão. Mas tais crenças e o conhecimento que adquiri são basicamente idênticos. Isso é, constituem um meio de proteção contra a dor. Existe temor, enquanto há acumulação do conhecido, que gera o medo de perder. E, por conseguinte, o temor do desconhecido é, na realidade, o medo de perder o conhecido por nós acumulado. A acumulação, invariavelmente, importa em temor, o qual, por sua vez, importa em sofrimento. E no minuto que eu digo, não devo perder, há temor. Embora, quando acumulo, a minha intenção seja de me resguardar da dor, a dor é inerente ao processo de acumulação. As próprias coisas que possuo criam o temor, que é a dor. A semente da defesa encerra também o ataque. Desejo segurança física, por isso crio um governo soberano
e esse necessita de forças armadas que acarretam a guerra, a qual destrói a segurança. Sempre que há o desejo de autoproteção, existe o temor. Quando percebo a falácia do desejo de segurança, desisto de acumular. Se diz que o reconhece, mas não pode deixar de acumular, é que de fato não percebe que na acumulação está inerentemente a dor. Existe temor no processo de acumulação. E a crença em alguma coisa é parte do processo acumulativo. Morre meu filho e eu creio na reencarnação para psicologicamente me preservar de mais sofrimento. Mas no próprio processo do crer existe a dúvida. Exteriormente acumulo coisas e provoco a guerra. Interiormente acumulo crenças e provoco a dor. Enquanto desejo estar seguro, ter depósitos nos bancos, ter prazeres e etc. Enquanto desejo me tornar alguma coisa, fisiológica ou psicologicamente, haverá dor necessariamente. As mesmas coisas que estou fazendo para me proteger da dor geram o temor e a dor. Nasce o temor quando desejo permanecer num determinado padrão. Viver sem temor significa viver sem padrão algum. Quando desejo determinada maneira de viver, esse desejo em si é uma fonte de temor. A dificuldade está no meu desejo de viver segundo um certo molde. Não posso quebrar um molde. Só posso quebrá-lo ao perceber essa verdade, que o molde está causando temor e que o temor está reforçando o molde. Se digo que preciso quebrar o molde porque desejo ficar livre do temor, estou seguindo outro padrão, o qual será a causa de outros temores. Toda ação de minha parte, baseada no desejo de quebrar o molde, há de sempre criar outro padrão e, portanto, mais temor. Como posso quebrar o padrão sem causar temor? Isso é, sem nenhuma ação, consciente ou inconsciente, de minha parte em relação a ele. Significa isso que não devo agir? Não devo fazer movimento algum para quebrar o molde? O que me acontece então quando fico apenas observando o padrão, sem nada fazer em relação a ele? Percebo que a mente é ela própria o molde, o padrão. Ela vive no padrão habitual que criou para si. Portanto, a mente é ela própria o temor. Tudo o que a mente faz é no sentido ou de reforçar um velho padrão ou de pôr um vigor em um padrão novo. Significa isso que tudo o que a mente faça para se livrar do temor há de gerar temor. Ao percebermos a verdade disso, ao percebermos o processo respectivo, o que acontece? A mente se torna sensível e tranquila. E por que não está a mente sempre tranquila? Toda vez que o padrão se cristaliza, por que não percebe a mente a verdade a esse respeito? Porque a mente deseja permanência, estabilidade, um refúgio de onde lhe será possível operar. A mente quer estar segura. Dá-se a quebra de um determinado padrão e poucos minutos depois se observa uma nova cristalização. E, em vez de examinar essa nova cristalização e compreendê-la por completo, a mente volve à antiga experiência e diz:
percebi a verdade e isso deve continuar. Na busca de continuação, a mente cria um novo padrão e a ele se apega. Toda vez que ocorre cristalização, esta deve ser observada e compreendida. E a repetição ocorre por causa da deficiência da compreensão. A verdade é não continuidade. A verdade de ontem não é a verdade de hoje. A verdade não é do tempo e, portanto, não é da memória. Não é algo que se possa experimentar, lembrar, ganhar, perder ou realizar. Perseguimos a verdade porque desejamos ganhá-la e lhe dar uma continuidade. E logo que percebemos isso, realmente o padrão se quebrará, pois a mente, então, já cortou todas as amarras.